os nossos olhos ainda não abriram pela manhã e o nosso corpo já começa a sentir aquela tristeza profunda que nós nem sabemos de onde que ela vem. E quando nós não temos o entendimento, quando nós não temos o conhecimento sobre essa doença, que nós vamos falar logo a seguir de vários pontos-chave sobre ela, que será a depressão, quando nós não temos o conhecimento, nós vamos levando as nossas vidas, nós vamos finalizando os nossos dias, iniciando o dia seguinte, carregando aquele peso, aquela tristeza, aquele vazio que não tem fim. O DSM-5, o Manual do Diagnóstico Psiquiátrico, ele nos fala que nós temos que ter 2 sintomas durante 2 semanas, 2 sintomas chaves durante 2 semanas para identificarmos de que nós estamos com depressão. Então, um desses sintomas é o humor deprimido, aquela tristeza que está lá no fundo, né? Aqueles sorrisos que estão com máscaras muitas vezes, mas lá no fundo há uma tristeza, há um poço onde a pessoa não consegue sair. E eu sei muito bem o que é isso. Foram 7 anos de depressão e eu dormia e eu dizia, né? Porque em algum lugar eu ouvi que Deus transformava. Eu dizia, Senhor, transforma a minha vida. Só que eu acordava no dia seguinte da mesma forma, com aquela mesma tristeza e com aquele mesmo vazio. Então, o humor deprimido e a perda do prazer são 2 sintomas chaves para a depressão, para identificar a depressão. Se você tem esses sintomas por mais de 2 semanas, procure um médico, procure alguém para conversar. Toda a questão emocional, ela tem raízes, e essas raízes, elas precisam ser trabalhadas. A medicação, muitas vezes, ela serve como muleta para que a pessoa possa continuar as suas vidas, porque as pessoas demoram para buscar ajuda. Então, pelo fato de demorarem a buscar ajuda, o seu emocional ele transborda, então aquilo que começa pequenininho, daqui a pouco está enorme e já está ali atacando em todas as áreas da vida, na área profissional, na área pessoal, no social, porque temos alguns sintomas aqui, eu vou falar alguns deles. A tristeza persistente, a angústia ou vazio interior, que são o vazio interior é um dos sintomas que nós vamos encontrar em vários transtornos mentais, mas na depressão é um dos sintomas chaves também, aquele vazio interior. Você busca em situações preencher aquele vazio, só que nós sabemos que aquele vazio interior nós só podemos preencher com a presença de Deus, porque Ele é do tamanho do nosso vazio, e isso é conversa para os devocionais, mas aqui nós vamos nos concentrar nos sintomas emocionais. Perda de interesse ou prazer em atividades, a irritabilidade, ansiedade ou apatia. As coisas não têm mais cor, as coisas não têm mais sentido. Aquilo que a pessoa gostava de fazer, ela já não, ela até vai por insistência dos amigos, dos que estão próximos, mas ela não tem a menor vontade de ir. Ela já não gosta mais de ir à praia, ela já não gosta de ir lá no encontro com os amigos, no encontro familiar, ela vai se isolando. Sentimento de culpa. A grande maioria dos transtornos emocionais trazem esse sentimento de culpa, mas a depressão, como é um transtorno que faz com que os nossos olhos estejam lá para trás, esse transtorno emocional ele vai nos trazer um sentimento de culpa muito grande. Então nós nos sentimos culpados por qualquer coisa, nós nos sentimos culpados por não ter feito aquilo que deveria ter sido feito, nós nos sentimos culpados por falar, às vezes. Eu lembro que às vezes numa conversa normal, eu sempre fui muito espirituosa, sempre, né, esses dias eu ainda falava com uma amiga que Jesus me transformou verdadeiramente, porque antes eu perdia o amigo, mas não perdia a piada.
Então, hoje eu consigo controlar o que eu vou falar, né? Claro que não 100%, que eu também não sou um robô, mas a depressão, ela nos traz esse sentimento de culpa. Até numa conversa trivial que nós vamos ter com alguma pessoa, nós temos aquele sentimento, nossa, eu falei aquilo que eu não deveria ter falado. Ou um não que nós vamos dizer, na depressão, o não não é não, o sim também não é sim. Porque quando nós não queremos fazer algo e nos esforçamos para dizer um não ali para a pessoa, e que realmente merece ser dito não, né? Porque nós temos o nosso limite e nós precisamos respeitar o limite das nossas almas, o limite de quem nós somos, né? Quando nós perdemos a identidade, nós estamos ali com as porteiras, os terrenos, o terreno da nossa casa aberto simplesmente. Então o nosso não, ele não é não, porque quando nós dizemos não, nós ficamos ali remoendo, nossa, eu deveria ter dito sim, nossa, eu deveria ter feito aquilo para aquela pessoa que me pediu. Então nós ficamos ali ruminando. A depressão, ela tem grandes tendências, a pessoa com depressão, a ficar ruminando os seus pensamentos, ruminando as suas palavras, ruminando aquilo que falaram, né? A culpa, a falta de perdão também é um dos sintomas, porque nós não perdoamos aquilo que aconteceu conosco no passado, não nos perdoamos, não perdoamos muitas vezes pessoas que andaram junto conosco na caminhada. Então nós vamos afundando as nossas emoções. Dificuldade de concentração, raciocínio lento. Esses dias eu ainda falava a respeito disso, raciocínio lento. Eu tinha um vácuo, eu começava a falar, eu ficava ansiosa porque eu tinha que terminar o meu raciocínio. Se alguém me cortasse a respeito do meu raciocínio, eu já não conseguia conectar com o raciocínio. Então o Senhor, ele veio, agora colocando de novo a palavra de Deus. Deus veio, eu fiz a oração, eu disse, Senhor, por favor, alinha o raciocínio da minha mente, alinha o raciocínio dos meus pensamentos, que eu possa ter raciocínios completos, que eu não tenha medo de perder o raciocínio, mas que eu tenha raciocínios completos. Então o Senhor me devolveu o raciocínio completo e hoje eu consigo falar, eu consigo linkar alguma coisa lá de trás. Se uma pessoa me parar, eu consigo voltar ao meu raciocínio. Então isso provém de Deus também, né? E o transtorno emocional, a depressão, ela causa essa perda de concentração, essa perda de raciocínio, esse raciocínio lento e esses vácuos, né? Esses brancos. Pensamentos de morte e suicídio. A vida se torna com uma dor tão grande, a vida se torna, o caminho se torna tão dolorido, onde tudo é da mesma cor, não tem mais cor, não tem mais graça nas coisas, não tem mais graça nas atividades que antes eram atividades que a pessoa gostava. Então a depressão, ela traz esses sintomas, ele traz essas tendências de morte e suicídio. Sintomas físicos, alteração do sono, insônia ou excesso de sono. Eu tinha muito excesso de sono, muito excesso de sono. Eu lembro que a minha mãe, só que nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje, né? Eu lembro que a minha mãe ficava muito brava comigo quando ela chegava na minha casa e eu estava deitada, mas era um sono que não tinha fim. Mesmo que dormisse ali várias horas durante a noite, ainda tinha aquele sono. Então a depressão, ela nos traz esse excesso de sono, ou ela nos traz a falta de sono, e aí a falta de sono, ela vai estar ligada também com a ansiedade, o transtorno da ansiedade. A pessoa muito ansiosa, que está ali com seus pensamentos, a aceleração dos pensamentos, ela vai ter dificuldade em dormir. Alteração no apetite e peso. A depressão também causa alteração do apetite, ou a pessoa come de menos ou a pessoa come demais. E aí o comer demais também está ligado à ansiedade, né?
fadiga constante, sensação de peso no corpo, uma sensação de cansaço constante, uma sensação de falta de energia, né? Dores físicas sem causa aparente, lentidão ou agitação psicomotora, ou a pessoa está muito agitada, daí nós ligamos também a questão da ansiedade, ou a pessoa está em baixa, não consegue nem sair da cama, não consegue tomar um banho, não consegue fazer a sua higiene básica. Então a depressão ela vem com esses sintomas, né? E o nosso emocional, e existia sempre um debate sobre depressão é doença ou não. Não, a depressão é um transtorno, certo? E um transtorno, ele vai ter causas ali emocionais que podem ser resolvidas através da psicoterapia, através de conversas com pessoas de confiança, através de uma abertura da mente, né? Uma busca por conhecimento, uma busca por inteligência emocional, que nós vamos fazer em outro vídeo, os padrões comportamentais que nós trazemos e que nós implementamos na nossa vida diária, na nossa vida adulta, visões que nós temos lá da nossa infância, entendimentos que nós temos de contextos na nossa infância, que nós trazemos também para a nossa vida adulta, que vão influenciar na nossa maneira de ver, na nossa maneira de reagir, na nossa maneira de ser e de nos relacionarmos com as outras pessoas. Então, a depressão ou qualquer transtorno emocional, quando ele chega num nível que as pessoas demoram para buscar ajuda, quando ela chega num nível assim que a pessoa ela não consegue mais sobreviver sozinha, que ela realmente precisa de ajuda, então a química do seu corpo ela também mudou, a química do cérebro ela também mudou, porque a pessoa deixou-se chegar no limite. E hoje não tem mais motivo para nós deixarmos esses tipos de transtornos chegarem no limite, porque nós temos conhecimentos abundantes sobre esses temas, né? E eu vou ficar nesse ponto agora, certo? E no próximo vídeo nós falamos um pouquinho mais sobre transtornos mentais, sobre as questões da depressão, o que nós podemos mexer ali, o que nós precisamos transformar, certo? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!